onde Paulo fala da sua abnegação, do seu empenho em favor do Evangelho. Então, se você não conseguir ler aqui, que a letrinha está um pouco miúda, pode abrir a sua Bíblia aí. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E a leitura que eu vou fazer é do verso 4 ao 10. Paulo vai falar do procedimento do cristão, não só do crente de Corinto, mas do cristão, diante de Deus, diante dos homens, como pregador da palavra de Deus. E nós queremos passar nesse texto, verificando o apóstolo Paulo, mas nos lembrando de um outro personagem da história, importante também para a história da igreja, especialmente para a história da igreja presbiteriana do Brasil. O pai do presbiterianismo é John Knox. John Knox viveu na Inglaterra, mas ele se converteu e serviu ao reino de Deus na Escócia. Foi na Escócia que ele teve contato com João Calvino, reformador, que trouxe o sistema doutrinário calvinista. E aprendendo e crescendo, sendo um discípulo de João Calvino, foi discipulado por João Calvino, ele depois vai seguir com o princípio de fé, que vai ser denominado princípio de fé presbiteriana. Os presbiterianos surgem aí. É um pouquinho depois da reforma, embora ele tenha convivido com os reformadores, e com aquele tempo de mudança, mas também de pressão que os reformadores sofreram por se envolver com um princípio de fé de retorno ao estudo e à aplicação, à vivência das Sagradas Escrituras. Então, de vez em quando eu vou mencionar algumas coisas que havia na vida de John Knox, para que vocês possam identificar também quem foi esse homem. Pelo menos perceber, né, quem é o homem que Deus levanta para estabelecer aí o sistema presbiteriano de culto, de adoração, de serviço à igreja e à sociedade, sobretudo na sua expressão e vivência da fé. A fé cristã, a fé em Jesus, fundamentada no ensino da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 4 em diante até o 10, a palavra de Deus vai nos dizer, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas almas da justiça, quer ofensivas, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É uma maneira que Paulo vai desafiar a igreja de Corinto e a nós, de procedimento diante da sociedade, no exercício da fé em Cristo Jesus. Que Deus possa acrescentar graça ao nosso coração quando meditamos nessa sua bendita palavra também. Algumas verdades, sempre lições que nós tiramos dos textos e que nós queremos nos lembrar, olhando para o procedimento e as exortações de Paulo, e, é claro, tendo como mestre maior o nosso Senhor Jesus, aquele que celebramos na ministração da ceia, no partir do pão, no beber do cálice. Jesus é o nosso alvo, ele é a nossa referência maior. Para nós, para o apóstolo Paulo, porque ele mesmo disse que ele tinha em Jesus o alvo da sua imitação, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E assim como o apóstolo Paulo, Deus levantou outros homens, outras mulheres, no seu exercício de fé, que também tiveram o seu proceder digno do Evangelho.
procurando se comportar bem diante de Deus, diante dos homens, na missão que Deus, é claro, confiou às suas mãos, como confia às nossas mãos também. A primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos e compartilhar com os irmãos é a vivência diante de Deus. O apóstolo Paulo é alguém que viveu sempre em submissão à vontade de Deus. Nas suas viagens, depois da sua conversão a caminho de Damasco, Paulo se submeteu ao querer e à vontade de Deus, sempre. Buscava a direção de Deus e colocava a sua vida à disposição de Deus para servi-lo. É só lembrarmos daquele momento em que ele planejou a sua segunda viagem missionária, que ele traçou os seus rumos, os rumos da viagem, as cidades por onde ele haveria de passar, e no meio do caminho foi exortado pelo Senhor a seguir um outro rumo, a ir numa outra direção, a passar a Macedônia, a levar para aquela região o Evangelho de Cristo. Ele abriu mão dos seus planos e projetos, dos projetos que tinha feito para a sua viagem quando iniciou, e seguiu o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Se submeteu à vontade de Deus até a morte. Entendeu ser da vontade de Deus até os naufrágios, até os açoites, até as prisões que ele sofreu. E se submeteu ao Senhor em todas essas circunstâncias, para que o Evangelho de Cristo fosse pregado com fidelidade, até aos guardas pretorianos do palácio de César, quando esteve preso em Roma. Então, diante de Deus, nós temos que viver a nossa submissão. É por isso que ele fala aqui, diante do Santo Espírito, do guiar do Santo Espírito de Deus, da vontade de Deus que se estabelece, da soberania da vontade de Deus, da pessoa de Deus, que rege os nossos passos, que governa a nossa vida, que abre para nós os caminhos, que indica para nós a direção, e é esse caminho e nessa direção que nós temos que ir, com a nossa confiança. É como Abraão lá atrás, que foi tirado da sua terra, da sua parentela, e foi submisso à vontade de Deus, para uma terra onde Deus haveria de mostrar ainda. Ou quando ele tomou o seu filho Isaque, e começou a subir o monte para sacrificá-lo, se tornando o pai da fé, porque ele confiou, mas se submeteu à vontade soberana de Deus. Então Deus requer de nós, irmãos, essa submissão também, essa vontade de seguir e de servir ao Senhor Jesus. A conversão de John Knox se deu em 1536. Foi quando ele se converteu do catolicismo para o movimento reformado. A partir daí, ele vai conhecer as doutrinas reformadas, vai se aprofundar no aprendizado bíblico, e ele vai também seguir a sua vida de fé em submissão ao Senhor Jesus. Ele vai mudar de cidade, ele vai mudar os planos da sua vida, os projetos da sua história, ele vai abrir mão das suas expectativas futuras, e ele vai seguir então como pastor reformado, junto aos campos, às cidades, às vilas, os lugarejos da Escócia, levando a palavra de Deus em regiões. Nesse período, como o apóstolo Paulo, ele vai enfrentar também pressão, por causa do movimento reformado, que sofre pressão, perseguição por causa da igreja, ou por parte da igreja. Ele vai ser ameaçado de morte, ele vai ser ameaçado e vai ser preso também por algum período ainda, vai ser preso, vai sofrer algumas debilidades físicas, enfermidades, por causa da prisão e do local da prisão, a umidade forte do local onde ele estava preso, a sujeira. Isso vai trazer algumas dificuldades físicas para ele, dali para frente, vai ficar um pouco debilitado na sua saúde, mas ele jamais vai abrir mão de servir ao Senhor e servir ao reino de Deus como testemunha, junto ao reino de Cristo. Então há essas verdades bíblicas para nós, que nós aprendemos com a palavra de Deus na instrução do apóstolo Paulo. Diante de Deus, nossa vida deve ser vivida com submissão. É eu me curvando diante da cruz, eu me prostrando diante da soberania do meu Deus,
do meu Senhor. Outra lição que nós podemos ver é diante dos homens. Diante dos homens, sempre coragem. Se há perseguição, se há açoites, se há prisão. Paulo chega a dar nomes aqui, chega a citar as situações, as circunstâncias, chega a falar das lutas, chega a falar das dificuldades, chega a falar dos inimigos, nesse texto. Mas diante dos homens, ele vai manifestar a sua coragem. Há uma expressão na lápide de João Knox, que representava bem que tipo de homem, de servo de Deus ele foi. Está na lápide dele assim: aqui jaz alguém que em toda a sua vida jamais temeu a face de qualquer homem. E alguns que mencionam também de qualquer mulher. Porque na Inglaterra ele viveu a perseguição por parte da rainha Elizabeth I, que perseguiu o movimento reformado, especialmente no seu início. Mas quando ele mudou para a Escócia, ele sofreu a perseguição ferrenha de uma outra rainha, que é também conhecida como Maria de Tudor, ou a Maria Sanguinária. Essa perseguiu com piedade o movimento reformado e os reformadores. É dela que veio a ordem de prendê-lo e de mantê-lo no cárcere. É dela que ele teve que se esconder por um tempo também num castelo, como Lutero se refugiou por um período da sua vida, da sua história. Mas jamais se calou e jamais deixou de pregar o evangelho por onde foi e onde viveu, mesmo sofrendo as perseguições, as prisões, as pressões. Eu trouxe aqui, nesse quadro, uma figura que vocês conhecem muito bem, Davi e Golias, para retratar que os homens de Deus, para cumprirem alguns propósitos de Deus na sua vida, para serem instrumentos do agir de Deus e atender com submissão à vontade do Senhor, em algum período da sua história, vão precisar de coragem. Ninguém consegue exercer a sua fé, vivenciar a sua fé, defender a sua fé, verdadeiramente, se ele não tiver coragem. Em algum momento você vai ser desafiado a, com coragem, sustentar as suas convicções diante do mundo. No seu trabalho, nas propostas que surgem por lá, na sua sala de aula, nas oportunidades que aparecem de vários caminhos para várias atitudes. Há sempre algo que nos desafia para que de fato possamos dar prova da nossa fé, da nossa confiança, da nossa obediência, da nossa submissão ao Senhor. No mundo onde a corrupção, toma conta dos corações e das mentes, num país onde nós sabemos que não é só a cúpula política ou governamental que se envolve em corrupções, mas vem até do pequeno até o grande, propostas de levar vantagem ou de querer levar vantagem em tudo. Então essas coisas, esses desafios e as propostas e os princípios que às vezes a sociedade quer ditar para nós, nos desafia a com coragem sustentarmos a nossa fé, o evangelho que cremos, em submissão ao Senhor, em submissão à sua palavra. E mesmo que sejamos perseguidos, ou pressionados, ou presos, ou ameaçados de morte, como muitos dos nossos irmãos foram e às vezes são, dependendo da região que vivem, e que sustentam a fé em Cristo, ameaçados de morte, nós não podemos nos acovardar. Não podemos deixar de falar, não podemos deixar de viver, não podemos deixar de decidir, de escolher como Deus nos determina na sua santa e bendita palavra. Não podemos temer os homens, nem por poder, nem por dinheiro, nem por autoridade. Não podemos temer as mulheres, não podemos temer as circunstâncias. E João Knox, na sua fé, no exercício da sua fé, ele de fato se faz como um dos heróis da fé, mencionado também em Hebreus capítulo 11, quando lá na Epístola aos Hebreus, a partir do verso 33 e 34,
o autor vai nos dizer, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, como Daniel, extinguiram a violência do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então é a capacidade de enfrentar as circunstâncias, defendendo a fé, sustentando o evangelho, numa prática de vida que requer de nós coragem, para aplicar na vida o ensino do Senhor, em submissão ao nosso Deus. Às vezes coragem até para abrir mão de coisas nossas, de desejos nossos, do negar a nós mesmos, daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos dá alegria, prazer, em detrimento da causa do Evangelho e da vontade de Deus, que se revela para nós nas Escrituras. Ninguém, irmãos, foi mais submisso ao Senhor do que o Senhor Jesus. Para cumprir a vontade do Pai em submissão, ele deixa o trono na glória, ele deixa de ser Deus, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza. Ele assume a limitação de um corpo humano, das limitações de um ser humano, de cansaço, de sede, de fome. Ele verte sangue, ele sente, ele passa a sofrer, a padecer o sofrimento dos açoites. Ele dá a própria vida, ele se entrega por nós, em submissão ao Pai, porque ele disse, seja feito conforme a tua vontade. Exemplo maior de submissão para nós. E Paulo vai mirar o seu procedimento, o seu anseio de submissão em Cristo. E é por isso que ele vai dizer que ele se coloca à disposição de Deus. E à disposição de Deus, ele quer ter coragem para enfrentar todos os desafios. Jesus teve coragem para enfrentar o diabo no deserto, a morte, os pecados na cruz e a morte na ressurreição. Ele teve coragem. Ninguém foi mais corajoso, ninguém padeceu maior dor, ninguém passou por maior sofrimento do que aquele que celebramos na ceia, o nosso Senhor Jesus, que espera de nós submissão, que espera de nós coragem, submissão a Deus e coragem diante dos homens para cumprir a vontade de Deus. Mas há outros propósitos que nós vemos no texto, na vida de Paulo, e que devem nos fortalecer, porque nos desafiam. Diante dos desafios, a oração. Diante dos desafios, a oração. Paulo chega a dizer, em oração muitas vezes e em jejuns. Aquele tempo separado para buscar o Pai Celestial. Abrindo mão da alimentação até. Para gastar, para investir aquele momento, aquele tempo exclusivo de busca pela graça, pela bênção, pelo sustento que o Pai Celestial pode e deve dar. Que Ele só traz, no momento em que as nossas forças estão fracas, Ele nos faz fortes. Então, diante dos desafios que a vida nos dá, como crentes, nós não podemos esquecer de orar. Não podemos deixar de orar. Não podemos permitir que o tempo passe, que os dias corram, que as horas possam vazar pelos dedos, e nós não separarmos um tempo de exclusividade, de busca por Deus. Todos os homens e mulheres que foram usados por Deus, são homens e mulheres que tiveram uma vida de oração profunda diante do Senhor. Tinham comunhão com Deus, tinham busca exclusiva na presença do Pai Celestial. Todos os dias oravam. Pode ser que tenham começado a orar 5 minutos por dia, ou 15 minutos por dia, mas a maioria deles já oravam mais de 1 hora por dia. Homens e mulheres que buscaram a Deus, separavam um tempo de exclusividade, consagrando as suas vidas diante do Senhor. Se tinham muitas coisas para fazer, levantavam mais cedo para orar, para buscar o Senhor, a sua direção, a sua bênção, o guiar da sua mão, a sua vontade para as circunstâncias que seriam enfrentadas naquele dia, naquela semana, naquele mês. Pessoas que oram são pessoas usadas por Deus. São pessoas que Deus trabalha para usar como proclamadores da sua verdade, do seu evangelho. São pessoas que Deus toma nas mãos como um barro
para fazer daquela matéria sem forma um vaso de bênçãos. Essas pessoas que Deus quebranta, é nessas pessoas que o Senhor trabalha, para trabalhar a partir delas também. E não é só Paulo, não é só John Knox que viveu os seus desafios, mas eu e você também vivemos os nossos desafios do nosso tempo, da nossa vida, desafios referentes ao nosso país, desafios referentes à nossa cidade, desafios que vêm de encontro à minha vida, à minha história, porque além de pensar nos problemas que às vezes vocês têm no trabalho ou nos estudos, você tem os seus próprios problemas, suas próprias lutas. E se há desafios, não pode faltar a oração. Diante dos desafios, a oração. A primeira oração que John Knox fazia todos os dias era em favor da sua nação, orava pela conversão da Escócia. Ele desejava tanto a conversão da Escócia que ele orava, nas suas preces ele clamava dizendo: dê-me a Escócia, Senhor, ou morrerei, ou eu morro. É o interesse deste homem pela salvação de almas no seu país, no país onde ele estava vivendo, proclamando o Evangelho. Essa é uma oração constante na vida dele. Esta rainha que o perseguia, ela chegou a dizer que ela temia muito mais a oração de John Knox do que um exército de 10.000 soldados. Esse homem, quando se colocava de joelhos, quando se prostrava diante de Deus para orar, com certeza o céu se abria e o inferno tremia e coisas extraordinárias o Senhor realizava na terra. Então é importante, irmãos, nós que somos desafiados pelos problemas, pelas lutas, pelas circunstâncias do nosso país, da nossa casa, por aquilo que acontece na igreja, por aquilo que precisa acontecer na igreja, pelos problemas que surgem, pelas dificuldades que se levantam, pelos obstáculos que temos que transpor, é preciso que nos coloquemos diante de Deus em oração. Muitas das vezes nós invertemos as ordens. Surge o problema, nós queremos partir para cima dele para resolver. Vamos fazendo tudo o que sabemos, tudo o que podemos, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Vamos buscando os contatos que temos, vamos gastando os recursos que nós podemos. E aí, quando parece que a coisa está grande demais, nós oramos. Nós voltamos para Deus e buscamos a direção dele. Já perdemos recursos, já perdemos tempo, já perdemos esforços, já perdemos dias que se foram embora, que se passaram, às vezes agravou mais a crise, porque não oramos primeiro, não buscamos a Deus primeiro. Tem gente que acha que, às vezes, orar vai fazer com que eu perca o tempo do dia que eu já tenho, que já está corrido, e aí eu vou atrasar ainda mais as minhas tarefas. Quando nós oramos, nós nunca perdemos tempo, nós só ganhamos. Nós temos que acreditar nisso. Deus trabalha o nosso dia para nós. Deus vai adiante de nós com a sua mão aplanando os caminhos. Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Deus é aquele que vai trabalhando em nosso favor, para quando eu chegar lá para resolver o problema, ele já tenha falado aos corações, ele já tenha preparado alguém para nos atender, para nos assistir, para nos direcionar, para ajudar na solução daquela luta, daquela aflição, para nos dar um apoio, um amparo, uma palavra amiga, um ouvido atento, uma mão que se estende. Então nós temos que orar, nós temos que acreditar que a oração move mesmo as mãos de Deus na nossa direção. Faz com que Deus trabalhe ainda mais a nosso favor. Quando nós pedimos auxílio ao nosso Pai, nós acreditamos que Ele vai nos ajudar. O Pai terreno, se Ele puder, nós sabemos que Ele vai fazer o que for possível a Ele fazer, para facilitar o nosso dia. Se você quer o carro, Ele vai andar a pé, para você ter o carro. Ou vai andar de ônibus ou de Uber. Se você precisar de um dinheiro emprestado, ele vai tirar o dinheiro dele da poupança ou do salário dele, vai pedir um adiantamento lá para te assistir. Os nossos pais fazem isso porque nos amam, e a Bíblia nos lembra que Deus é o nosso Pai celestial. Que se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Ele vai dar exatamente aquilo que o filho precisa. Então nós temos que confiar, nós temos que orar. Paulo tinha uma vida de oração, tinha um tempo de comunhão com Deus. Diante dos desafios, ele buscava o Senhor.
Deus o fortalecia, Deus o protegia, Deus o sustentava. Deus falava ao seu coração, Deus dirigia a sua alma. Deus lhe dava uma agenda nova, com novos rumos, com novos caminhos, com novas possibilidades, com novas tarefas também. Mas Deus o acompanhava. João Knox intercedia, orava pela Escócia, e quando ele faleceu, ele pôde contemplar já quase toda a Escócia evangelizada, cristã. E depois a Escócia ainda se tornou um pouco mais cristã ainda, mais fervorosa, mais dedicada, mais pronta, mais à mercê do evangelho, da vontade de Deus, do querer de Deus. Então Deus ouviu a sua oração. Essa é uma coisa que nós temos que guardar na nossa mente, irmãos. Nós podemos morrer, mas as nossas orações continuam diante do nosso Pai Celestial. Nós não oramos pelos nossos filhos, pelo sucesso deles, pelo caminhar deles com o Senhor. Nós vamos um dia partir, nossos filhos vão ficar. É assim, normalmente. Mas as nossas orações vão continuar diante de Deus. Deus vai continuar a cuidar deles, a guardá-los, a conduzi-los, a abençoá-los, a enriquecê-los com o Evangelho e através do Evangelho, mesmo que nós já tenhamos partido para a glória. Nossas orações não morrem. Deus ouve as orações dos seus filhos e eles a têm na sua presença como aroma suave, como bom perfume. E em resposta a essas preces, a essas súplicas, que Ele estende a sua mão, que Ele reaviva a igreja no tempo, no decurso dos anos e da história, que Ele assiste às famílias, que Ele abençoa, que Ele cuida daqueles em favor de quem você intercedeu e intercede. Então esse é um desafio para nós, que vemos nesse texto também. Paulo queria continuar servindo, Paulo sabia dos desafios, Paulo queria agir em submissão à vontade de Deus, então ele buscava a Deus. E Deus fez grandes coisas através da vida de Paulo, da vida de João Knox, e tem feito através da minha e da sua vida. Depois tem a nossa ação diante dos nossos ouvintes. Se João Knox queria a Escócia evangelizada, ele precisava ter uma pregação fervorosa. Então ele trazia o quê? Palavra de Deus para a vida do povo. Vida de oração pelo povo, clamor pela conversão das pessoas e pregação junto às pessoas. Ele pregava nos púlpitos, mas ele pregava nas praças, nas ruas, nas casas, na cidade, na escola. Era a vivência da fé aonde ele estava, no contexto que ele estivesse. Ele ia trazendo para dentro da sua vida o viver obediente à palavra de Deus. É a submissão à vontade de Deus sendo exercida nas palavras, nas ações, nas reações, nas decisões, nas escolhas, nos ambientes, nos caminhos. Era a fé sendo exercida na prática. Tiago chega a exortar a igreja com respeito a essa grande verdade. É possível dizer que tenho fé em Deus sem exercer essa fé? Mostra-me a minha fé, a sua fé sem obras, e eu com as obras vou mostrar-lhe a minha fé. O que Tiago está querendo ensinar é que não adianta uma fé de palavras, de discursos, sem vivência, sem prática, sem obediência. A fé que vence o mundo, a fé que quebranta o coração, que faz o extraordinário de Deus acontecer, que salva de fato o perdido, é a fé que é vivenciada, que faz parte da vida. Não é a fé intelectual, é a fé de coração, é a fé de sinceridade, é a fé da vivência. Eu conheço, então eu vivo. Se a minha fé for só intelectual, eu não viver a minha fé, o evangelho vai ser ridicularizado na minha vida. O nome de Deus vai ser desprezado no meu procedimento. Você é um cristão fazendo assim, você é um cristão falando dessa maneira, você, uma cristã, frequentando de tal lugar e tendo tal comportamento. Isso não condiz aos da fé em Cristo. Então, é nessa questão que a pregação, ela se torna fervorosa. Não é só porque ele falava com eloquência nos púlpitos, ele falava.
mas é porque ela era uma pregação trazida com a própria vida. Ele aprendeu isso com Calvino em Genebra, que passou a fazer da cidade de Genebra uma cidade de obediência aos princípios da palavra de Deus na sua questão política, social, financeira, e não só religiosa. Não é uma fé para ser vivida só no templo, é uma fé para ser vivida a partir de casa, é para ser vivida na cidade, como cidadão, como amigo, como vizinho, como profissional. Uma fé para ser aplicada nas questões financeiras, uma fé para administrar cidades. Uma fé que transformou Genebra na maquete de Deus no mundo. É assim que ela foi conhecida. Tamanha a submissão, a obediência, que uma pregação fervorosa produziu na cidade de Genebra, no tempo de João Calvino. E na Escócia, no tempo de João Knox, o pai do presbiterianismo. Então Paulo, ele tem essa pregação, ele vai, ele anda por cidades, ele anda por ruas, ele anda por lugarejos. Paulo nem era um grande pregador, você pode ler em Corinto mesmo, você vai ver que alguns dizem, enquanto ele prega, alguns dormem, cochilam. Ele não é como o Apolo, um orador que cativa, que envolve o seu auditório. Mas aonde Paulo foi, ele levou consigo uma pregação fervorosa para a vida das pessoas. Pelo seu procedimento, pelo seu exemplo de fé, pelo seu testemunho, por se tornar a encarnação da palavra e da vontade de Deus, a ponto de dizer, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E ele está dizendo, às vezes entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, porque ele possuía a graça de Deus, e Deus mesmo tinha dito para ele, a minha graça te basta. Então, diante dos seus ouvintes, você tem muitos ouvintes, pode ser que você pense assim, ninguém está me ouvindo, eu não sou exemplo para ninguém, ninguém está observando o que eu faço ou o que eu falo. Todo mundo tem alguém que está ouvindo. Seu vizinho te ouve os seus cânticos ou as suas brigas, ouve as suas palavras de bênção ou de maldição, ou até os palavrões. Eles não tapam os ouvidos, eles aguçam os ouvidos. Eles não fecham a janela, eles abrem a janela para te ouvir melhor, para saber o que está acontecendo aí. Por que você está bravo ou brava? Seu colega da escola está te observando, você pode pensar que para ele você é apenas mais um. E até ele te convida para participar de todas as coisas, como se fosse qualquer outro colega, mas quando você se envolver, ele vai falar, é de admirar você uma pessoa crente fazendo uma atitude dessa. É o primeiro que vai apontar para você, né, dentro do princípio que ele tem de quem é e de quem não é cristão. Aquele que vive com você no comércio é assim, aquele que anda com você pelas ruas é assim. No momento que ele souber que você é cristão, ele vai esperar de você, vai esperar de mim um comportamento diferenciado. Porque nós pregamos fervorosamente com a nossa vida. E é a pregação que damos com a vida que transforma, que muda, que chama a atenção das pessoas, que faz as pessoas, de fato, compreender de que vale a pena esse evangelho, porque tem alguma coisa diferente aí. Então, há sempre alguém com o ouvido aguçado para você te ouvindo. Com os olhos observando a sua reação, a sua decisão. E Paulo sabia disso. É por isso que ele tinha um procedimento de um pregador fervoroso aonde ele fosse. E João Knox não apenas orava para a Escócia se converter e não clamava, e não vivia o evangelho. Ele ia para a prática do evangelho nas ruas, para transformar a Escócia. E às vezes nós temos até orado pela nossa gente, mas não temos sido instrumentos do agir de Deus para a conversão das pessoas, para a mudança da vida, da história das pessoas a partir do evangelho que pregamos, que anunciamos. Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Então, irmãos, nós temos que olhar essa graça bendita para aprendermos a nos proceder
melhor como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. Diante de Deus, em submissão. Diante dos homens, com coragem. Diante dos nossos ouvintes, com a pregação fervorosa, com a vivência da fé que toca o coração, que mexe com a alma, que faz a diferença, porque é diferente. E nós temos, irmãos, que buscar a Deus com a vida de oração diante dos desafios, especialmente do desafio de ser discípulo de Cristo. O amor que Deus deu por nós na cruz, o preço que Ele pagou, pede de mim uma dedicação, que me leve a uma comunhão com Deus tão grande, que a minha vida seja o reflexo da vida de Cristo. Eu não posso levar da minha luz, até porque eu nem tenho luz. Mas quando eu me converto, a luz de Cristo precisa brilhar através da minha vida. Quando nós nos assentamos à mesa, nós nos assentamos porque nós entendemos que nós somos agraciados, né? Por tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz, por todo o amor demonstrado, por todo o perdão, por toda a compaixão, misericórdia. Pela graça de Deus que se manifesta, nós não fizemos nada, mas Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho e fez de nós filhos seus. Mas quando nós nos assentamos a essa mesa, nós dizemos que nós temos comunhão com Ele. Nós nos submetemos à sua vontade. Nós nos comprometemos na vivência, na prática, da pregação fervorosa com a nossa vida. Obediência à palavra de Deus. Serviço à causa do Evangelho. Aonde o Senhor nos mandar, aonde o Senhor nos levar, nós vamos falando de Cristo, como precisamos falar.